Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, a Tel Takaki já está aqui, editor-chefe do BDM Online, para trazer quais são os principais destaques da agenda da Rosa Riscala hoje, meu querido. Bom dia. Bom dia, Débora. O mercado global deve acompanhar nesta quarta-feira a divulgação da última ata da última reunião do Fed, realizada em julho, e que será divulgada às 3 da tarde pelo horário de Brasília. O documento ele deve ajudar aí a calibrar as expectativas dos investidores em meio à persistência do petróleo acima dos US$ 90 por causa da guerra no Oriente Médio, e também diante aí de um movimento de disparada dos juros de longo prazo nas principais economias mundiais. Ontem, o rendimento do Treasury de 30 anos chegou a bater aí nos 5,34%, no maior nível em quase 20 anos. E não foi um movimento isolado. No Japão, os juros de 10 anos atingiu aí a máxima em 3 décadas, enquanto o Bund alemão de 30 anos alcançou aí o seu maior patamar desde 2011, e o título francês aí do mesmo prazo também chegou a bater aí na maior taxa desde 2008. Esse movimento reforça uma dinâmica que já vinha se desenhando nos últimos dias. Enquanto a ponta curta da curva americana de juros encontra um alívio aí com a perspectiva de um Fed menos agressivo, os vencimentos longos continuam pressionados pelo risco fiscal, pela emissão crescente de dívida pública e pela concorrência de um volume recorde de emissões corporativas. E o Japão está no centro desse movimento. Com juros domésticos em alta por lá, os investidores japoneses vêm repatriando recursos e reduzindo suas posições nos títulos americanos. Só no primeiro trimestre, as vendas de treasuries por investidores japoneses somaram cerca de 30 bilhões de dólares, retirando da dívida americana um comprador que é considerado estrutural, justamente quando o governo de Washington precisa ampliar aí suas emissões para financiar déficits elevados, principalmente por causa da guerra. E essa pressão começa a transbordar do mercado de dívida para as bolsas. Ontem tivemos aí uma forte venda de ações de semicondutores, que derrubou o Nasdaq, inclusive. Segundo os analistas da corretora Charles Schwab, os juros mais altos eles podem encarecer o financiamento para a construção de data centers e reduzir a demanda de chips. A corrida aí pela inteligência artificial exige volumes crescentes de capital, justamente aí quando os governos também disputam recursos dos investidores para financiar as suas dívidas. Dessa forma, mesmo que o Fed tenha menos motivos para elevar os juros americanos em setembro, o custo do dinheiro de longo prazo ele tende a permanecer mais elevado, Débora. Pois é, e um dos fatores de pressão aí para os juros ainda é o petróleo, né, Tel, que não dá trégua nessa quarta-feira. Pois é, o petróleo já sobe cerca de 1% nessa manhã, barril do tipo Brent aí beirando os US$ 92, na maior cotação em quase 3 semanas. O motivo a gente já sabe até de cor, Débora. Os Estados Unidos e Irã, mais uma vez, não conseguem se entender, não chegaram a um acordo aí para colocar fim à guerra. Nesse cenário, temos a escalada da retórica do Donald Trump, que disse que não há mais negociações em curso com o Irã, e a redução do tráfego de navios em Hormuz, que mantém aí a incerteza sobre o abastecimento global da commodity. Apesar do Trump insistir que o estreito está aberto e operando, os dados de navegação mostram um quadro bem diferente. O Trump chegou até a publicar uma imagem de Hormuz como um novo território dos Estados Unidos, após ameaçar bombardear o país de Oman, caso o país interfira aí nos planos de Washington para a região. Do outro lado dessa guerra, o presidente do parlamento do Irã, o Mohammad Ghalibaf, afirmou que o país manterá Hormuz fechado até que os Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos no memorando de entendimentos que foi assinado lá em junho. Segundo o governo do Catar, que tem atuado aí como um dos mediadores desse conflito, uma retomada de negociações mais ampla entre Washington e Teherã vai depender de um entendimento entre Irã e Omã. As tensões também avançaram aí para outras rodas importantes do petróleo, além de Hormuz. Os Houthis do Iêmen voltaram a atacar com drones a refinaria de Jazan, da Saudi Aramco, lá no Mar Vermelho. E assim segue tudo na mesma e nada resolvido no Oriente Médio, Débora. Pois é, outro ponto de atenção de Trump nessa semana, né, Tel, é o Canadá. Explica então para a gente o que fez Donald Trump suspender essas tarifas. Pois é, o Trump decidiu suspender por 3 dias as tarifas de 50% que seriam aplicadas a partir de hoje aí sobre cerca de 20 bilhões de dólares em produtos canadenses exportados para os Estados Unidos. O anúncio veio no final
da noite de ontem em um acordo alcançado de última hora. O governo de Washington pressiona os canadenses desde o mês passado a retirar as medidas de retaliação adotadas no ano passado, enquanto o Canadá busca reduzir as tarifas americanas sobre os automóveis que são vendidos para lá. Esse entendimento também pode incluir concessões do Canadá em relação ao setor de laticínio. Isso aí só ajuda a mostrar que o Brasil não é o único país que continua brigando com os Estados Unidos contra tarifas arbitrárias e aleatórias, né? Dito isso, vamos passar adiante, vamos falar rapidamente aí da agenda de indicadores econômicos para essa quarta-feira, né? Além da ata do Fed, às 3 da tarde, teremos a divulgação às 11h30 dos estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos. A expectativa dos analistas é de que o dado mostre uma queda de 1,6 milhão de barris nos estoques de óleo bruto da semana passada. Na agenda do Brasil, está bem tranquila, né? Teremos apenas o dado semanal de fluxo cambial que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde. Na Europa, já saíram agora cedo os dados de inflação ao consumidor. Na zona do euro, o CPI por lá subiu 2,9% em julho, na comparação anual, acima dos 2,8% de junho e bem superior à meta do BCE, que é de 2%. No Reino Unido, o CPI também subiu 2,9% em julho, na comparação anual, taxa mais alta aí em 4 meses, depois de marcar 2,6% em junho. E na China, hoje à noite, o Banco Central de lá, o PBOC, divulga aí as taxas básicas de juros, as chamadas LPRs, para 1 e 5 anos, Débora. É isso, meu querido. Muito obrigada pelos destaques. Te espero por aqui amanhã. Boa quarta-feira, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.